Alegria, então, que me coloque em comunhão com vocês, com essa igreja nesse peito forte, essa batalha que vem sendo travada durante o cerco de Jericó, pela queda de tantas muralhas que, quem sabe, foram levantadas, ou foram sendo levantadas ao redor de sua casa, ao redor de sua vida, ao redor dessa igreja, e que, com certeza, nessa noite, não somente nessa, mas já na noite passada, na segunda-feira passada, o Senhor já começou a fazer com que essas muralhas, então, elas caiam, né? Que bom podermos estar aqui e podermos fazer essa noite, então, a noite da adoração, a noite do louvor a Deus, único Deus e Senhor de nossas vidas. A primeira leitura que nós ouvimos, ela foi tirada do livro dos Números, e nós ouvimos também o Evangelho. E se nós prestamos atenção, nós vamos perceber que acontece uma mesma coisa, tanto na primeira leitura quanto no Evangelho. Vocês se lembram do que está acontecendo na primeira leitura e o que é que acontece também no Evangelho? O que está acontecendo com o povo? O povo está... Oi? O povo está murmurando. Tem a murmuração, nós ouvimos ali na primeira leitura do livro dos Números. E por que é que o povo está murmurando? O povo está murmurando porque o povo está com fome e não tem comida, não é? Aí nós vamos perceber uma coisa muito interessante agora. Nós vivemos dois momentos, então. Nós temos no Antigo Testamento um povo que murmura, que reclama contra Deus através de Moisés, e nós temos no Evangelho um povo que não tem comida. A palavra fala que uma grande multidão estava próxima de Jesus, muitos doentes foram curados, e Jesus olhou para aquele povo com compaixão, diz a palavra, e quando já se aproximava o final do dia, os discípulos pensaram em dispensar aquela multidão, porque eles não tinham, o que dar de comer para aquele povo. Então nós temos duas situações semelhantes. Só que nós vamos perceber que agora no Evangelho tem uma realidade nova. Agora, junto do povo, no meio do povo, Deus esteve também, estava no Antigo Testamento, lá onde o povo estava reclamando. Mas agora tem Jesus. E porque Jesus está, então agora já vai acontecer uma coisa que não aconteceu no Antigo Testamento da forma como aconteceu no Evangelho. Porque agora Jesus, Ele está no meio do povo e Ele tem o poder de multiplicar aqueles 5 pães, aqueles 2 peixes, e a multidão toda então se alimenta e ainda sobra, né? A palavra ainda fala de uma sobra. Sobram os cestos cheios. E o irmão que está aqui, como é que é o nome do seu nome? Ivonildo. O Ivonildo falou uma coisa muito interessante. A pior coisa que pode haver no nosso coração, na nossa vida, chama-se murmuração. É quando nós começamos a reclamar. É quando nós começamos a olhar a nossa vida, as coisas que estão nos acontecendo, e nós começamos então a murmurar, reclamar contra a nossa vida. Às vezes nós olhamos para o passado, como o povo lá no Antigo Testamento estava olhando, e considerando a vida que nós tivemos no passado, por aquilo que nós não temos no dia de hoje, nós começamos a murmurar. Gente, a murmuração é uma porta de entrada para Satanás, para o demônio na nossa vida. E através da murmuração começa a aparecer então uma coisa chamada amargura. A nossa vida começa a ficar amargurada, e de reclamação e de murmuração em murmuração, porque o inimigo vai tomando de conta das murmurações. Se antes não estavam dando certo algumas coisas, a partir daí então as coisas ficam piores. Por isso, nessa noite, pela ação do Espírito Santo,
Eu peço ao Senhor que a todos nós que estamos aqui a graça. Talvez a sua vida tenha passado por muitos dias difíceis, mas ouve e glorifique a Deus pelo que está lhe acontecendo no dia de hoje. Faça isso e a sua vida será abençoada. Faça isso e Deus vai abençoar a sua casa. Ele haverá de abençoar a sua família. Na hora certa, no momento certo vai chegar a glória, vai acontecer a bênção. Nós viemos aqui nessa noite. Aqui está um povo também que tem fome. Não a fome do pão, que quem sabe até não tem que faltar, com certeza não tem que faltar. Mas nós temos um outro tipo de fome, que é a fome da alma, que é a fome do espírito, que é a fome que nós trazemos no nosso ser, na totalidade da nossa vida, do nosso ser, e que só Jesus pode alimentar, só Ele pode preencher. E nessa noite vai acontecer um milagre. Daqui a pouquinho nós vamos colocar aqui em cima o pão e o vinho. Vai acontecer um milagre aqui na igreja, e todos nós teremos essa noite aqui alimentados. E provavelmente ainda vão sobrar, mas o que sobra também é o corpo de Deus, é o corpo de Cristo, por isso fica aqui no santuário, né? Mas nessa noite então nós podemos nos alimentar. Saímos aqui todos hoje fortalecidos pelo alimento, pela bênção que vai acontecer na hora da consagração. E nessa noite, quando nós estamos orando pela queda das muralhas da idolatria, aquele que fez os pães serem multiplicados, aquele que nesta noite haverá de vir até nós, já está no meio de nós, mas você haverá de recebê-lo na hora da comunhão. Nessa noite, pode ter certeza de que pela presença dele em nós, aqui na igreja, na sua vida, se tu o adorares em espírito e verdade, a partir dessa noite, eu profetizo sobre a sua vida, eu ministro sobre a sua vida o tempo da graça, o tempo da bênção. O cerco de Jericó está relacionado à palavra que está em Josué no capítulo 6, quando o povo de Deus chegou em Jericó, as muralhas levantadas, e eram muralhas fortes, grandes. O que foi que Deus determinou? Que a arca da aliança, durante 7 dias, ela percorresse aí em torno da cidade, ao redor das muralhas. No 7º dia, seriam tocadas as trombetas, e naquela hora as muralhas cairiam como caíram. Aí nós vamos entender uma coisa agora. Quando as muralhas caem, o povo faz a travessia e entra na terra prometida, na terra das promessas. Diga para a pessoa que está do seu lado, vira para a pessoa que está do seu lado e diga assim para ela: nessa noite, Deus vai fazer com que a sua vida seja conduzida para a terra das promessas, para a terra prometida, porque as muralhas cairão, e as muralhas estão caindo. Ainda não é o 7º dia, mas o Senhor já está te abençoando. Pergunta para a pessoa: você quer entrar na terra das promessas? Vamos aplaudir o Senhor por isso, né? Nós vamos entender uma coisa: que a terra prometida hoje não é um território. Você vai continuar morando na sua casa, você vai continuar no seu local de trabalho, você vai continuar vivendo a sua vida. Só que a sua casa será um território santo, a sua casa será um território sagrado,
O seu lugar de trabalho será um território santo, será um território sagrado, porque hoje aqui nós definimos como território santo, sagrado a sua vida. E quando você entende que a sua vida está sendo abençoada, e que nós vamos fazer a travessia, e que essa travessia hoje não é a travessia de um território físico, de uma terra para outra, mas de um estado de vida, nós vamos entender então que o Senhor está abrindo hoje as portas para podermos passar. O Senhor está hoje determinando então que as muralhas caiam, para que nós possamos adentrar no território santo, no território sagrado, no território abençoado, né? Eu não vou ler, não vai dar tempo, porque a missa aqui já não permite muito tempo. A palavra de Deus em Josué, no capítulo 24, acho que dá para a gente dar uma olhadinha ainda, não dá? O Frei Maciel falou que a missa pode ir até meia-noite, então não tem problema. Então nós podemos ir lá na palavra, está em Josué, no capítulo 24, a partir do versículo 19. Josué, capítulo 24, versículo 19. A palavra diz assim, Josué 24, capítulo 19, repetindo. Josué disse ao povo: vós não podereis servir o Senhor, porque Ele é um Deus santo. Josué disse ao povo: vós não podereis servir o Senhor, porque Ele é um Deus santo, um Deus zeloso que não perdoará as vossas rebeliões e os vossos pecados. E no versículo 20: se abandonardes o Senhor para servir outros deuses, Ele se voltará contra vós e vos fará mal, e vos consumirá depois de vos ter feito bem. Não clamou o povo, porque é o Senhor, a palavra continua, porque é o Senhor que nós queremos servir. Josué disse: sois testemunhas contra vós mesmos, de que escolhestes o Senhor para prestar-lhe culto. Somos testemunhas, responderam eles. Agora, pois, tirai os deuses estranhos que estão no meio de vós, e inclinai os vossos corações para o Senhor Deus de Israel. Nós serviremos ao Senhor nosso Deus, respondeu a Josué, e obedeceram a sua voz. Então, amados, se você quer entrar na terra prometida, em Josué, no capítulo 24, nós temos um momento na história do povo em que Josué diz assim das pessoas que estão naquela assembleia: ao atravessarmos a terra prometida, ao entrarmos na terra prometida, lá nós não serviremos a outros deuses, lá nós serviremos ao Senhor. Se vocês quiserem servir aos ídolos, vocês servirão. Quanto a mim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E nessa noite eu quero profetizar, proclamar essa palavra sobre a sua casa, sobre a sua vida. Se você quer a sua vida abençoada, a sua casa abençoada, não é que você tenha servido a outros deuses. Certamente você tem estado aqui porque você serve a Deus, serve a Jesus. Mas hoje nós precisamos reafirmar essa nossa consagração a Ele. Vamos entrar na terra das promessas? Vamos. Ao entrar na terra prometida, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vamos dizer juntos: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não serviremos a deuses estranhos, nós não serviremos. E aí, eu convido você então, que está com a palavra na mão, para a gente voltar um pouquinho atrás, e nós vamos lá em Deuteronômio, no capítulo 9, porque quando a palavra fala da terra prometida e dos deuses que não devem ser adorados, Deuteronômio 18, versículo 9, a palavra diz assim: quando tiveres entrado na terra que o Senhor teu Deus te dá, não te porás a imitar
evitar as práticas abomináveis da gente daquela terra. Então, se você entra na terra prometida, existem práticas que você e eu não podemos vivenciar, não podemos fazer. E a palavra vai dizer qual é. Então está em Deuteronômio 18, a partir do versículo 9. Não se ache no meio de ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem quem se dê à adivinhação, à astrologia, aos agouros, ao feiticismo, à magia, ao espiritismo ou à invocação dos mortos, porque o Senhor teu Deus abomina aqueles que se dão a essas práticas, e é por causa dessas abominações que o Senhor teu Deus expulsará diante de ti essas nações. Amados, essas práticas têm sido muito comuns no meio de nós. Irmãos e irmãs que vêm na igreja, que tem aqui na palavra a condução da sua vida, que recebe a Eucaristia, mas que acredita e mesmo pratica, tem esses tipos de práticas, são as falsas doutrinas que nós chamamos. Eu tenho acompanhado aqui na paróquia uma pessoa, ela está dentro da nossa igreja e ela vem frequentando uma seita, e em decorrência dela estar dentro dessa seita, a sua vida tem sido oprimida, seu casamento tem sido desfeito, há muito tempo a sua vida está perdida. Ela se tornou uma pessoa no começo, estava se dedicando à bebida alcoólica, se envolvendo com a bebida alcoólica, porque ela estava dentro de uma seita, e ela não se dá conta de que o que está acontecendo ali com ela está acorrentando, está matando, está levantando uma muralha de opressão sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Por isso a palavra, quando diz para nós essa noite, a magia, ao espiritismo, a invocação dos mortos, porque o Senhor teu Deus abomina aqueles que se dão a essas práticas. Lá na sua casa, se você tem livros espíritas, se você tem objetos, você tem que se desfazer. Se na sua casa você tem sinais, ou se você conhece alguém que tem sinais, de materiais, de seitas, do espiritismo, dessas práticas ali, é necessário então que dessas coisas você se desfaça e que nós nos afastemos dessas práticas. E aí nós vamos entender uma coisa também nessa noite, então, é que se você não serve a Deus na sua casa, na sua família, essas realidades espirituais que contaminam, elas acabarão chegando ao redor de sua casa, baterão a porta da sua casa, e quem sabe ali elas acabarão entrando, né? Eu estive no acampamento de cura e libertação da Canção Nova, esteve lá o padre Rufus, o padre indiano, e ele contou que ele foi numa casa orar pela libertação de uma família que não estava bem, e assim que chegou na casa, trouxeram para ele uma imagem do Sagrado Coração de Jesus para ele abençoar. A hora que ele estendeu as mãos sobre aquela imagem do Sagrado Coração de Jesus, a dona da casa caiu, essa senhora caiu, teve uma manifestação que foi uma das mais fortes, segundo ele, que ele já vivenciou. Ele era um padre exorcista, foi uma das manifestações mais fortes, e aquele espírito entrou naquela casa através daquela imagem. Aquela imagem foi dada àquela família por uma família que frequentava uma seita. Assim entrou a imagem naquela casa, e com aquela imagem entrou também aquele espírito que começou a atormentar, a oprimir a vida daquela casa, a vida daquela família. Lá no estado do Maranhão, em São Luís, eu acompanhei um caso de uma família. O pai ficou viúvo
E ele começou a frequentar um centro de macumba, começou a se envolver ali com candomblé, com macumba, com banda. E aquela senhora tinha um terreiro. E passado um tempo começou a aparecer uma doença no corpo, uma doença na região do peito. E começou a aparecer um tipo de um caroço, e aquilo foi crescendo. Os médicos nunca conseguiram descobrir o que tinha acontecido, o que estava acontecendo com ele. Teve um padre que foi fazer uma oração. Quando o padre colocou as mãos nas costas dele, na hora o padre percebeu: a doença é uma falsa enfermidade, algo que ele engoliu, que ele ingeriu, né? Lá onde ele frequentou, onde ele estava junto com essa mulher. Mas passados dias, aquele caroço foi crescendo, até não teve jeito, ele veio a falecer. E depois da morte dele, andou acontecendo umas coisas ainda. O que nós estamos repetindo nessa noite, então, irmãos? É que quando nós colocamos a nossa vida na palavra, sob o poder do sangue de Jesus, nós não precisamos ser medo. Feitiço, macumba, todas essas coisas são muito práticas diante da força do poder de Deus que te acompanha, que está na sua vida. Tem irmão, tem uma na igreja que anda apavorado, né? Hoje à tarde eu estava orando com uma jovem que frequentou também desses lugares, está oprimida. Há 2 anos o casamento dela se desfez, veio para São Paulo, acabou muitas coisas na vida dela. Mas por quê? Às vezes até na ignorância as pessoas acabam se envolvendo com essas coisas, né? E o pior é quando você não acredita nessas coisas. Muita gente não acredita, né? Aí que o demônio gosta, que Satanás faz a festa mesmo, porque aí vai acontecendo de tudo. Mas durante esse tempo então do cerco de Jericó, nessa noite dedicada ao Senhor em adoração, nós queremos que todas as noites sejam então noites de adoração e de louvor, e que nessa noite, ao passar pelo meio de nós, antes mesmo nós vamos convidar, vamos receber, que ao passar pelo meio de nós essa noite, Ele possa abençoar ricamente a sua vida, desfazer muitas coisas, quem sabe foram feitas, e conceder a você e a sua casa, uma casa abençoada, uma vida abençoada. Que nessa noite nós adentramos ao território das promessas, ao território que o Senhor reservou para nós, ao território da bênção. Que assim seja. Em nome de Jesus, pela força do Espírito, nós vamos colocar no altar as nossas vidas, pode ser assim, ofertório.